E aí, beleza? Na aula de hoje, então, a gente vai ver a força magnética exercida sobre um fio. Nada muito complexo, vai ser bem de boa. Aqui, então, desenhei um norte e um sul. A gente vai ter aqui um campo magnético, beleza? E aqui a gente vai ter a forma para achar a força magnética exercida nesse fio. A força magnética vai depender da corrente do fio, do comprimento do fio e do campo magnético em que o fio está inserido, não do campo magnético que o fio gera. Lembra que a gente viu lá no início do magnetismo um fio que ele passa corrente e ele gera um campo magnético, certo? Esse B aqui não é do campo que o fio gera, é do campo que ele está inserido, beleza? E esse a gente vai ter aqui também esse seno de θ. θ vai ser o ângulo em que o fio está inserido. Então, às vezes ele pode estar um pouco inclinado, ele pode estar totalmente virado. Por exemplo, se o fio tivesse nessa situação assim, a gente não ia ter força magnética nenhuma, beleza? Tendo isso em vista, a gente pode apagar isso aqui. Tendo isso em vista, a gente pode passar para a regra da mão esquerda usando a corrente em vez da velocidade. Lembra que na aula passada a gente usou o faça bom vestibular? Aqui era o F, que era a força magnética. Aqui era o B, que era o campo. E aqui era o V, que era a velocidade da partícula, o vetor velocidade da partícula. Aqui a gente vai ter uma situação parecida. Só que no lugar da velocidade da partícula, a gente vai usar a corrente. Então, em vez de ser FBV, vai ser FBI. Já tem até uma agência dos Estados Unidos chamada FBI, não vai ser problema decorar essa mudança. Então, aqui nesse exemplo aqui do quadro, a gente pode achar a direção e sentido da força magnética. A intensidade a gente já aprendeu a calcular, agora a gente pode achar a direção e sentido, ok? Então, vamos lá. FBI. O B, aqui, certo? O I, para baixo. O I tá aqui para baixo, o B tá para cá, dedão aponta para a força. Então, a gente vai ter que a força magnética, vou colocar FM aqui, vou colocar até FM aqui também para você não precisar com outro tipo de força. Então, a força magnética, novamente, vai estar aqui, saindo do quadro. Se a gente inverter o sentido da corrente, se a gente colocar a corrente subindo aqui pelo fio, em vez de estar descendo, se a gente colocar a corrente aqui subindo no fio, a gente vai ter que a força pela regra da mão esquerda, novamente, o campo está para cá, corrente está para cá, meu dedão está para dentro do quadro. Então, a gente simplesmente inverte sentido. Beleza? Então, a gente aprendeu que um fio inserido no campo eletromagnético, ele sofre uma força magnética em decorrência desse campo que ele está inserido. Essa força vai ter esse comportamento aqui, que vai depender do campo, da corrente que passa pelo fio, e também do comprimento do fio e do ângulo do fio com o campo, certo? E a gente também aprendeu que a gente pode usar a regra da mão esquerda, que a gente tinha visto na aula passada, que era FBV, faça bom vestibular, só que agora usando o fio que passa uma corrente. Em vez de ser FBV, a gente usa FBI, para achar a direção e sentido da força que a gente usou nesses dois exemplos. Com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje, e na próxima aula a gente vai estudar a força magnética em dois fios paralelos. A gente vai ver que como um fio gera campo, a gente pode colocar um sobre a influência do outro, e a gente vai estudar melhor isso na próxima aula, hein? Espero ver você lá.